A nossa aula de hoje é sobre área de um círculo e de suas partes. Então, vocês já viram em outros anos como determinar a área de círculo. Hoje, além da área do círculo, a gente vai ver como calcular a área de um setor circular, de um segmento circular e de uma coroa circular. Então, primeiramente, vamos relembrar sobre a área de um círculo. Então, primeiramente, o que é um círculo? Círculo é a superfície plana delimitada por uma circunferência de raio r. Então, quando eu falo no conjunto dos pontos, que estão a uma mesma distância aqui desse centro, eu estou me referindo a todos esses pontos aqui que formam a minha circunferência. Quando eu estou me referindo a círculo, são todos os pontos que pertencem aqui a essa região, a essa superfície. Então, circunferência é apenas o contorno, círculo é toda essa superfície aqui delimitada por essa circunferência. Então, é toda essa parte roxa no meu desenho aqui. A área de um círculo em função do seu raio é dada por essa expressão. Área igual π vezes o raio ao quadrado. Quando for fornecido o valor do π, você troca, senão você deixa em função do π mesmo. Próximo, área de uma coroa circular. Então, o que é uma coroa circular? É quando eu tenho essa ideia aqui, apenas essa região aqui, ó. Então, é quando eu tenho um círculo dentro do outro, dois círculos concêntricos, ou seja, com o mesmo centro, tá? Então, para eu calcular essa área que está aqui em roxo, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu preciso saber o raio do círculo maior e o raio do círculo menor. Conhecendo esses dois raios, a área dessa coroa vai ser o quê? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, eu posso escrever desse jeito. π vezes o r maiúsculo ao quadrado, ou seja, a área do círculo maior, menos πr ao quadrado, que é a área desse círculo menor. Isso daqui também pode aparecer da seguinte forma, colocando π em evidência, fica π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Próximo, área de um setor circular. Então, setor circular de raio R e ângulo central alfa. Então, quando eu quiser calcular a área de um setor circular, eu vou imaginar isso daqui, que eu quero calcular apenas a área desse setor aqui, como se fosse uma fatia de pizza. Então, para eu poder calcular isso daqui, eu preciso do raio do meu círculo e desse ângulo central aqui. Conhecendo essas duas medidas, o que a gente vai fazer? Você calcula a área total do círculo, a área do círculo todo, e aí você monta uma regrinha de 3. A volta completa, um ângulo central de 360, é equivalente à área do círculo, πr ao quadrado. Esse ângulo alfa é igual à área que eu estou procurando. Então, aí você vai resolver essa regrinha de 3. A vezes 360 é igual a πr ao quadrado vezes alfa. Passa o 360 dividindo, então essa área aqui do setor pode ser expressa desse jeito. πr ao quadrado vezes alfa, onde o alfa é esse ângulo central, dividido por 360 graus. Se você conseguir memorizar essa fórmula, ótimo. Se você não conseguir memorizar, você sempre pode aplicar essa regrinha de 3 aqui. E por último, a área de um segmento circular. Então, mesma coisa. A região destacada na figura abaixo representa um segmento circular. Então, quando eu falo em segmento circular, eu estou me referindo apenas a essa região aqui. Então, é fácil da gente ver o que a gente vai ter que fazer para poder encontrar essa área. Eu vou ter que calcular a área desse setor circular de raio R e ângulo central alfa, e vou ter que calcular a área desse triângulo que está aqui. E aí, a área A do segmento circular pode ser obtida calculando a diferença entre a área do setor, então eu vou calcular a área do setor, vou calcular a área desse triângulo aqui, que sempre vai ser um triângulo isósceles, e vou fazer a diferença entre elas. Então, a área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo isósceles. Nós vamos agora fazer alguns exemplos usando essa teoria. Olha só. O primeiro.
Determine a área de um círculo inscrito em um quadrado de lado 6. Então, tenho um quadrado e tenho um círculo inscrito, ou seja, o círculo tangencia os lados aqui do meu quadrado. Bom, se o lado do quadrado mede 6, significa que o raio do círculo é a metade, 3. Então, o raio do círculo é a metade aqui do lado do quadrado. Então, a minha área, o meu raio é 3, que é a metade, a minha área vai ficar π vezes r ao quadrado. Ou seja, π vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 9π centímetros quadrados. Se estivesse escrito o valor do π, use π como sendo 3,14, por exemplo. Aí você teria que vir aqui, trocar o π por 3,14 e fazer a conta. Se não está pedindo, pode deixar desse jeito mesmo. Só coloca depois, né, a unidade de medida. Note que se falasse que o círculo estava circunscrito, aí o círculo ia passar aqui pelos vértices do meu quadrado. E aí eu ia precisar descobrir a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado seria daí o diâmetro do meu círculo. Então, daí seria uma situação diferente. Nesse caso, é um pouco mais simples. Segundo exemplo, determine a área do setor circular abaixo. Então, veja, eu tenho que aqui é o meu raio, 8 decímetros, e esse ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Então, esse ângulo pode estar escrito aqui, né, como arco, ou ele poderia estar aqui dentro. Tanto faz. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso? Calcular a área do círculo todo. Imaginar como se eu fosse calcular a área completa do círculo, usando a fórmula πr ao quadrado. Então, π vezes 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64π. Esse 64π é a área total do círculo. O que eu vou fazer? Montar minha regrinha de 3. Sempre 360 graus é equivalente à área total. Como eu quero saber apenas 135 graus equivale a x. É essa área aqui que eu estou procurando. Aqui você pode chamar de x, de a, A1, o que você quiser. Resolvendo a proporção, 360x igual a 135 vezes 64π. Esse 360 que está multiplicando passa dividindo. Fazendo a conta aqui, 135 vezes 64 e depois dividido por 360 vai dar 24π. Então, a área dessa região aqui equivale a 24π. Também, como não foi dado o valor do π, pode deixar desse jeito mesmo. Nosso próximo exemplo, determine a área da coroa circular abaixo. Então, note que eu tenho uma coroa circular, então eu quero calcular essa área que está aqui em roxo, de acordo com essas dimensões aqui. Então, o meu raio maior é 6, o raio do meu círculo maior é 6 e o raio do meu círculo menor é 4. O que eu vou fazer, então? Usar a expressão da área da coroa circular. π rão ao quadrado menos π r'inho ao quadrado. O meu rão é 6, o meu r'inho 4. Então, isso daqui vai ficar π vezes 6 ao quadrado menos π vezes 4 ao quadrado. A área do círculo maior menos a área do círculo menor. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. Então, 36π menos 16π. Isso daqui dá 20π. Essa é a área referente a essa coroa circular aqui que está em roxo. No nosso último exemplo, então, na figura a seguir, O é o centro da circunferência de raio de medida 9 centímetros e o menor ângulo mede 120, menor arco mede 120 graus. Determine a área da região destacada. Então, a área que eu estou procurando aqui é a área de um segmento circular. Então, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Calcular a área do círculo todo, usando a minha fórmula πr ao quadrado. Ele fala que o raio do círculo é 9, né? Então, π vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 81π é a minha área do círculo. Ao calcular a área do círculo, eu consigo agora calcular a área do do setor circular. Então, a área desse setor aqui. Como que eu vou fazer isso? Aplicando
a regrinha de 3. Então, eu vou pensar que o ângulo aqui é 120 graus, né? O ângulo aqui do arco é 120, que é coincidente, né, com o ângulo aqui central. Resolvendo isso daqui, ou eu posso usar a fórmula, como eu fiz no slide, nos exemplos, né? O ângulo vezes a área dividido por 360, ou montar a regrinha de 3 e depois resolver. De qualquer jeito, eu ia chegar nessa expressão aqui. Fazendo o cálculo aqui, eu vou encontrar que 120 vezes 81 dividido por 360 dá 27π. Só que eu ainda não terminei o meu exercício. Por quê? 27π é a área do setor. É a área desse segmento e a área desse triângulo ABO aqui. Então, como eu quero a área do segmento, eu preciso encontrar a área desse triângulo aqui. Como que eu vou fazer para calcular a área desse triângulo? Usando uma expressão que também nós já vimos. Ó. A área de um triângulo isósceles, cujo ângulo central é 120, e que esse comprimento aqui é o 9, e esse daqui também é 9, porque é o raio da circunferência. Então, vou usar essa expressão. Área do triângulo, raio vezes o seno do alfa, dividido por 2. Então, o raio é 9, então isso aqui vai ficar 9 vezes 9, vezes seno de 120, dividido por 2. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, 9 vezes 9, 81, vezes o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. O 81 não dá para dividir por 2. Daria 40,5, a gente não deixa com vírgula, então a gente vai deixar como fração. Como está dividindo por 2 de novo, isso daqui é a mesma coisa que 81 raiz de 3 sobre 2 vezes meio, ou seja, 81 raiz de 3 sobre 4. Então isso daqui seria a área do meu triângulo, a área desse triângulo ABO. Agora, a área desse segmento que eu quero vai ser o quê? A área do setor, 27π, menos 81 raiz de 3 sobre 4. Pode deixar desse jeito mesmo, que já está certo a sua resposta final. Bom estudo a todos.